Opa, aqui é o Sérgio Sorans e neste vídeo a gente vai falar sobre sinalização vertical. Vamos lá? Sinalização vertical. Então, para a gente trabalhar nas obras, a gente sempre se depara com execução de sinalização, com obras de sinalização. Geralmente elas são executadas por empresas especializadas. Então tem empresas que o nicho de mercado que elas escolheram é exatamente esse. Mas muitas vezes está no escopo da nossa obra a sua execução. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre como são esses projetos, como ler um projeto, como se executa esse tipo de serviço. Então a gente vai dar uma passada geral aqui nesse assunto de sinalização vertical. Então, para a gente fazer uma definição sobre sinalização, podemos dizer que a sinalização é um conjunto de indicações visuais, são linhas, setas, imagens e palavras escritas, né? Ou luminosas ou sonoras para orientação do tráfego, correto? Então são coisas que a gente vê, né, pintadas no chão e nas placas, onde vão ter pictogramas, né, desenhados, setas, linhas pintadas no chão, vão ter palavras escritas nas placas, luminosas, né, como os semáforos, por exemplo, e também sonoras. Então tudo que tiver ali para orientar o tráfego. Isso a gente pode chamar, a gente pode dar essa definição para sinalização. Aqui a gente tem um exemplo de um projeto. Vamos pegar aqui. Então, a gente vê aqui, essas setas elas indicam o sentido do tráfego, né? Elas não vão estar pintadas lá no chão, mas o restante é o que a gente vai executar lá quando finalizar a obra e for entregue ao tráfego, né? O usuário poder trafegar aqui, ele tem que ter tudo isso feito lá, indicado lá por onde, o que ele pode e o que não pode fazer, por onde ele deve trafegar e tudo mais. Então, nesse exemplo, a gente tem uma rodovia aqui, né, duplicada, temos aqui duas faixas de rolamento, e temos uma via chegando, uma rua chegando aqui, né, perpendicular, onde a gente vê aqui a legenda ali de pare, né, pintado ali no chão, a faixa aqui, uma linha de continuidade, o zebrado, né, amarelo indicando que tem dois sentidos, as linhas brancas indicando que é o mesmo sentido. E quando o usuário chega aqui, ele tem essa placa indicando qual que é o sentido de circulação. Então, para ele poder entrar da maneira correta e não entrar em contramão. Então, basicamente, é um trecho aqui, um pedaço aqui de um projeto muito comum de se encontrar. Temos um outro exemplo aqui também, temos um cruzamento em nível, né? Então a gente tem a placa lá indicando que tem à frente, a gente tem esse cruzamento em nível e todas as indicações lá, né? Com os amarelos onde é duplo sentido, pare, né? Para indicar ali quem tem que parar e qual que é o sentido que tem a preferência. Então a gente tem aqui um outro pare à frente, né? A 100 metros e depois o pare bem próximo ali do ponto que o usuário deve parar. Falando um pouquinho, então, de uma forma geral, sobre os tipos de sinalização. A gente tem a sinalização horizontal, né, que são as faixas, tudo que é pintado no chão, de forma horizontal. A vertical, que são as placas, né, que a gente instala. A semafórica, né, quando tem semáforos, e também os dispositivos auxiliares. Um exemplo de dispositivo auxiliar é a defensa metálica, né? Então, basicamente, ele está ali fazendo a proteção ali para o caso de alguém se perder e sair da pista, tem a defensa ali como um dispositivo auxiliar para dar segurança ali ao usuário. Então, a gente vai focar aqui mais na parte de sinalização vertical, né? Porque a gente não consegue abordar falar de todas as sinalizações em apenas um vídeo. E a gente vai citar um pouquinho aqui sobre os tipos de placas. Tá? Então não é assim o mais importante para quem está executando obra, está trabalhando em obra,
se atentar a esses detalhes, né, se a placa é de regulamentação, de advertência ou indicação, porque realmente já vai estar tudo definido isso lá no projeto, né? Mas existem esses 3 tipos, né? Todo mundo que é habilitado teve que estudar bastante, exaustivamente, essa legislação de trânsito, né, que a gente tem lá no Código de Trânsito brasileiro. Então a gente tem os 3 tipos, as placas de regulamentação, advertência e indicação. A gente vai dar uma olhadinha em cada uma delas. A gente tem aqui como base os manuais do CONTRAN, né, do Conselho Nacional de Trânsito, que é feito lá com base no Código de Trânsito brasileiro. Então, no primeiro tipo aqui, a gente tem a sinalização vertical de regulamentação. Então, basicamente, essas placas de regulamentação, elas vão ditar as regras, né? O que deve ser feito e, principalmente, também o que não pode ser feito em alguma situação ali da nossa via. E algumas das placas mais comuns que a gente encontra nas obras, é importante, daí, com o tempo, a gente vai decorando essas siglas, né? A parada obrigatória ali, aquela placa de pare, é o R1. Então, realmente é uma placa muito comum que a gente tem, e ela tem esse formato justamente para o usuário que está no outro sentido, né? Ele vê a placa de trás, ele sabe que ali tem uma placa de pare, porque ela não é redonda, né? Ela tem um formato já característico. Então, R1 é uma das placas aí que a gente mais vê nos projetos, nas obras. E seguido também pelo R19, né, que dá o limite de velocidade, né, que regulamenta a velocidade. Então, R19 também é uma placa que também tem muito nas obras. O R2 também, que é o D a preferência, que ela também tem esse formato característico também para ser identificada também, não só por quem está de frente com a placa, mas pelos outros usuários que vêm nos outros sentidos também conseguem saber que ali tem um D a preferência. Então, o R2 também a gente tem bastante nos projetos. O R3 também é uma placa muito comum. Ela mostra para o usuário que há uma contramão ali, um sentido ali que ele não pode trafegar. É proibido estacionar, que é o R6A, né, tem algumas variações. Isso tem esse A, né? Tem o A, B e C. Então, proibido estacionar é o R6. E quando é proibido parar e estacionar, aí está o R6C. A placa que indica que é proibido fazer uma ultrapassagem, que é o R7, tem rodovias de pista simples, tem bastante dessas placas. O R24A, que indica o sentido de circulação, também é uma placa muito comum, a gente até viu no exemplo anterior. E a R15, que indica ali quando tem uma altura máxima. Muitas vezes a gente pode ter um retorno, uma passagem inferior, por exemplo, e tem uma limitação de altura. Então, se passar algum veículo além dessa altura, não vai ter altura suficiente. Então, ele limita aqui, nesse exemplo aqui, com 4 metros. Então, essas são algumas das placas mais comuns aí da parte de regulamentação que a gente vê nos projetos, que a gente vê nas obras. E também tem algumas variações, né? Elas podem ser não somente ali a parte redonda, ela pode ser retangular e ter mais alguns dizeres, né? Mais algumas legendas, né? Por exemplo, aqui mostrando onde começa o início, né? Que é proibido estacionar. No outro exemplo da placa do lado direito, a gente tem lá indicando, né? Que para os caminhões e ônibus tem a faixa da direita. Então tem várias variações aí. Outro tipo de placa, a gente tem aqui a sinalização vertical de advertência, que basicamente ela vai indicar alguma coisa que está por vir, algum risco que está à frente, não exatamente ali onde está a placa. Como a gente viu no exemplo anterior, a gente viu lá que tem o pare e tem o pare à frente, né? Indicando que você está chegando num ponto que tem uma parada obrigatória. Então, por isso, a cor é diferente, os formatos são diferentes. A gente vê aqui, né, onde vai ter uma curva acentuada aqui à esquerda, pista sinuosa
começando, né, pela direita, o cruzamento em nível, né, que a gente viu lá, a lombada, né, o A18 também, muito comum, o estreitamento de pista à direita, então a pista que a gente tem à direita, ela vai ser estreitada. E aqui o pare que vai estar mais à frente, então o A15 também é uma placa muito comum. Também tem as suas variações, né, com mais dizeres, né, pista exclusiva de ônibus a 150 metros, última saída a 200 metros, muitas variações. E temos o último tipo aqui, a sinalização vertical de indicação. Então ela basicamente, ela nos informa de pontos de destino, pontos importantes que a gente tem na via. Por exemplo, aqui então a gente tem a saída 74A, né, que vai estar lá no quilômetro 74, antes do dispositivo de retorno. A gente tem uma saída ali e está indicando, né, 2 municípios lá, Bragança Paulista, Belo Horizonte, e que ali também há o retorno. Então, na mesma placa. Também uma sinalização de indicação, são os marcos quilométricos. Então, nesse caso aqui, a gente está na pista sul, no quilômetro 351. Então, toda a rodovia vai ter essas indicações aí dos vários marcos quilométricos nas 2 pistas. Um outro exemplo aqui de placa de indicação, no caso, uma placa em área urbana, onde a gente tem lá uma saída, né, que está logo depois da placa, onde a gente tem lá Consolação e Pinheiros nessa saída, e a indicação de uma rodovia, por isso a cor azul e o restante na cor verde. Então temos lá, a rodovia Raposo Tavares também está na mesma saída aqui para o lado direito. Por isso essa diferença de cores. E aqui também uma outra placa, né, 500 metros antes de um ponto de apoio ali, né, onde tem, no caso, um posto de gasolina, restaurante, oficina mecânica. Então são exemplos de placas de indicação. Então elas não são de regulamentação, né? Não é nada que está dizendo regras ali, nada que você vai deixar de seguir e vai estar cometendo uma infração, mas ela está informando quais são os locais, os pontos importantes, as saídas, os destinos, a localização que você está na via e vários outros tipos aí que a gente tem no manual. E também tem os manuais do DINIT, manuais dos DRs, que também são baseados na mesma legislação de trânsito, né, mesmo código de trânsito, mesmo manual do CONTRAN, mas cada órgão às vezes tem o seu manual aí um pouco mais específico. E agora, mais importante, né, para a gente nas obras, é a parte das películas. Então a gente tem uma placa, né? E a placa geralmente ela precisa ser refletiva, principalmente nas rodovias. Não tem como uma placa definitiva na rodovia ela não ser refletiva, porque ela precisa ser percebida pelo usuário. Então eles fazem um uso de películas na sua fabricação. Então a gente tem aqui, por exemplo, a R3, né, de sentido proibido, e ela tem lá um fundo branco. Esse branco tem que ser refletivo, de forma que o farol dos veículos bata na placa e seja refletido. Então isso ele tem que ter uma certa refletância, né? Pode até ser medido, né, com equipamentos, tem equipamentos que fazem a medição dessa refletância. E no caso o fundo branco, a orla e a tarja vermelha e a seta em preto, né? Só o preto que não precisa ser refletivo. Então como é que são essas películas? A gente tem vários tipos de películas no mercado. A gente vai estar citando algumas delas aqui que é muito comum ter nos projetos, que elas vão refletir com mais intensidade conforme a gente vai citando cada uma delas. A primeira é a grau técnico, né? A GT, que geralmente está lá nos projetos. Alta intensidade, né? O AI. Depois a alta intensidade prismática e o grau diamante, que é o GD. Então, conforme a gente foi citando aqui, quanto mais para baixo aqui da nossa tela está o tipo de película, é o tipo de película que tem uma refletância maior.
Então, voltando aqui à nossa placa, né? Se a gente tem lá, vamos dizer que a gente tivesse uma placa que fosse GT, GT. Então, sabe que é grau técnico, grau técnico. GTAI. Então, grau técnico, alta intensidade. E essa diferença é uma indicação para o fundo e outra indicação para a parte que está desenhada, né? As legendas e tal. Lembrando que só a seta preta aqui não necessita ser refletivo. Outro ponto importante também para a gente saber são a parte dos suportes. Os suportes aqui, já pelo próprio manual, ele já indica, né, que eles podem ser uma coluna simples, né, então ele tem apenas um suporte debaixo da placa, como no exemplo. Uma coluna dupla, né, quando a placa ela já é mais larga, e se ela tiver só uma coluna simples, tiver só um apoio simples no meio, quando vier o vento ela pode balançar, né, balançar até cair, se soltar. Então, ela já vem projetada já com 2 suportes para dar uma estabilidade maior. Temos também o braço projetado, simples, né? Também quando é muito usado em áreas urbanas, mas também em rodovias. Uma placa ela fica bem alta lá sobre um braço projetado. É uma placa também maior, com dimensões aí importantes, e ela fica em cima da via. Se a placa for um pouco maior, um pouco mais pesada, também pode ser dimensionado também num semipórtico simples, né, com um apoio só de um lado, por isso que ele é um semipórtico. E se ele for um pórtico apoiado nas 2 laterais e passar por cima de toda a via, aí é um pórtico. E daí ele pode ter mais placas também. Então, basicamente, são esses tipos de suportes que a gente tem aí na maioria dos projetos. Então, pegando aqui mais um exemplo, a gente tem um exemplo de um projeto de sinalização aqui de uma obra, de uma rodovia. E a gente tem vindo aqui por esse lado, pelo lado direito, o usuário está vindo aqui, tem uma saída, né, para o lado direito. Então ele tem aqui uma linha de continuidade onde abre essa pista, né, para ele poder trafegar. Tem o zebrado ali, tem um marcador de perigo aqui, um MP3, né? E ele pode sair da via. Então, se ele continuar aqui, essa via vai receber a outra alça, outro acesso aqui, né, que está chegando. Em todas as placas aqui dê a preferência, indicando qual que é o sentido. Aqui, a hora que ele chega aqui, ele vê aquela placa lá no meio, né, dizendo que o sentido é para lá. E na outra pista a gente tem aqui, né, indicando o município e o retorno, que vai estar a 500 metros lá na frente. Aqui tem outra placa aqui, C04, indicando aqui também a distância para 2 municípios. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa placa C03, né, por exemplo. Ela está indicando lá um retorno e o acesso ao município. Então a gente vai ter ela aqui, C04. Então no projeto de detalhamento a gente vai ter todo o detalhe das dimensões, das letras, né? A quantidade, né? Então é uma placa de 2 por 1,20, então ela tem 2 de largura por 1,20 de altura, tem uma área de 2,40 metros quadrados, o suporte aqui, o tipo de suporte pontalete de madeira. Então está tudo detalhado aqui, o estaqueamento, né? Estaca 43 mais 10, se a gente voltar lá no projeto, a gente tem lá estaca 43 mais 10. Então aqui a gente tem a legenda também, onde mostra lá as placas indicativas lá, que tem perfil duplo, né? Tem 2 suportes, as placas de regulamentação ou advertência que são menores, que tem um suporte só, e vários outros aí, barreira, defensa, né? Quando é para colocar, está lá, né, COL é colocar, RET é retirar, existente, que não mexe na placa, remanejar, substituir, e os vários tipos de suporte. Né? Quando ele diz lá PP, ele está querendo dizer suporte tubular galvanizado. Então, muitas vezes é quando tem um passeio, né? E daí ele dimensiona ali para você colocar naqueles postinhos, é como se fosse em área urbana.
E aí também ele indicou aqui PI como perfil metálico, né, aquele perfil C, e PM, que ele indicou nesse projeto, estaria lá com suporte de madeira. Então são os 3 tipos de suporte aí que esse projeto está especificando. A gente vê aqui perfil, um detalhe aqui do que ele quer de perfil metálico, nesse caso um perfil I, poderia ser um perfil C também. O suporte de madeira, né, que ele é basicamente quadrado ali, né, mas sem os cantos. E o postinho circular. E aqui ele dá um detalhe também da sua instalação, né, que tem que ser enterrado ali, feito uma base, né, e concretado ali para poder dar sustentação. Então isso é o que esse projeto está pedindo. Então um detalhe aqui da diagramação da placa, que a gente já viu. E também tem um detalhe genérico aqui, que se aplica para essa placa que nós estamos analisando. Dizendo aqui, né, termina lá o pavimento, tem que ter 1,5 m de altura, aqui justamente para facilitar a visualização do usuário. Então ele está dizendo como que é instalada, como que é a aplicação dela, a instalação dela aqui, considerando pavimento, acostamento, talude, drenagem e tudo mais. E temos a sinalização viva. Também não é muito comum assim a gente ter isso no projeto como uma sinalização a ser implantada, e garanto que muita gente talvez nem ouviu falar que existia sinalização viva. Como que é essa sinalização viva? Isso aqui foi extraído do manual do DR de São Paulo, e a gente vê aqui, né, utilização de árvores ou arbustos no centro da curva como uma referencial do raio de giro, né, do veículo, e na parte externa da curva, né, de quem está indo nesse sentido, tem a vegetação lá, de porte escalonado, com arbustos na frente, né, para amenizar eventuais choques, árvores médias ou altas mais atrás, para poder dar uma visibilidade dessa curva à distância. Então, faz parte, na verdade, do paisagismo da rodovia, mas garanto que muita gente nem sabia que também isso era levado em conta na parte de sinalização. Então, uma curiosidade. Então, basicamente era isso que a gente tinha para passar para vocês. E coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e o que você tem visto de sinalização aí nos projetos, nas rodovias, né, se a sinalização está sendo bem feita, se tem encontrado muito erro de projeto, muita falha, muita deficiência nas execuções aí das obras no que tange a sinalização vertical. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Até mais!